in a barrage, another wall, another bridge, thousand. All intent, all good barges, all city, sky, campaign, earth. Então vamos começar, né? O professor Olavo já me deu um ok aqui, ele começou a gravação. Pessoal, então o objetivo da nossa conversa hoje é a gente entender um pouco mais da dinâmica de como é uma empresa de software que trabalha com home office. Né? O Adriano ele tem uma empresa, SiteClicks, que desenvolve sites para internet, aplicativos mobile, entre outras soluções, e uma grande parte da equipe dele, a maioria da equipe dele, já trabalha como home office. Bem antes dessa pandemia que a gente está vivendo, que nos obrigou a ficar em casa, né? Eles já tinham esse modelo. E a gente convida eles hoje para falar um pouco sobre esse modelo, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, né, as vantagens e desvantagens que eles têm hoje com isso e falar um pouquinho para a gente. E, inclusive, nós temos 2 alunos que foram ex-alunos nossos, estudaram com a gente e trabalham junto com eles. São colaboradores da SiteClicks e estão aqui para falar também a visão deles. Quais ferramentas eles se adaptaram, quais eles tentaram e não deram certo, e assim por diante. Então, em primeiro momento, eu vou passar a palavra aqui para o Adriano, para ele apresentar a empresa dele, se apresentar um pouco e falar dessa dinâmica. Beleza, gente? É isso aí. Então, boa noite a todo mundo aí. Prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando mais uma ideia. A gente já conversou outros dias ali no IF. Faz tempo que não se vê pessoalmente aí, mas vamos ver mais para frente quando acabar a quarentena, né? Mas hoje aí o foco é o seguinte, o que acontece? A gente tem já um problema e o pessoal que, inclusive, já existe leis para o home office, né? Onde, assim, o pessoal tinha muito problema com trânsito, problema com deslocamento, enfim, né? Principalmente quem mora em cidade grande, às vezes igual o Gabriel ali, ou o IF mesmo que é em Assis, o pessoal não tem tanto, mas eu, por exemplo, eu venho para SiteClick todo dia, eu demoro de 15 a 20 minutos de carro, dependendo do trânsito, então eu tenho que sair de casa ali 7h30, 7h40 no máximo, para mim estar aqui às 8, né? Então, o que acontece? E muitas vezes a gente não consegue achar o profissional no local que a gente precisa, seja uma especialidade, algo assim. Então, assim, trabalhando com Flutter mesmo, que era uma tecnologia bem recente da Google, a gente precisava de profissionais e daí tinha o Ruli, ele é um dos fundadores do Flutterando também. Ele falou, cara, eu já ajudei no projeto do Easy Taxi e tal, daí eu cheguei aí com o Jacob, o pessoal, a gente conversou com o pessoal do Nubank também, e daí eu faço freela para vocês, e eles ajudaram num projeto lá, que era o projeto do Trackers, e tiraram algumas dúvidas nossas no Google Maps, e então assim, e ele mora em Niterói, então como que eu ia... Não tinha como. Então, hoje, com as ferramentas de versionamento, GitHub, GitLab, eu falo para a pessoa assim, cara, baixa lá o repositório no GitLab, eu liberei a permissão para você como dev, cria uma branch para você, ou comita numa branch com o teu nome ali, né, na branch dev. Então, essa questão do Git, eu acho que é o que mais proporciona você ter um trabalho e liberar o código para a pessoa sem você ficar preocupado, assim, será que o cara não vai fazer alguma caca no código? Será que não vai estragar? Será que não sei o quê? Então, você não precisa ficar com essa neura, libera o código, faz uma call. Hoje em dia, questão de compartilhamento de tela, né? A gente compartilha a tela, mostra, e você consegue ter o mesmo desempenho e às vezes até maior do que a pessoa presencial. E fora isso, a gente tem conferências, por exemplo, o Nino, o back-end com o front-end. Hoje, até vou dar um spoiler ali da parte da Ju e do Gabriel. O Gabriel está mais no back-end e a Ju no front, né, que é consumir as APIs e tal. Então, muitas vezes, mas não está dando certo, não sei o quê. A gente faz um Skype com os dois, eles se conversam, e já consegue finalizar uma tela, fazer uma força-tarefa para colocar aquele projeto no ar. Então, isso muitas vezes a pessoa
pensa assim, mas eu vou ficar isolado em casa, eu não vou ter interação, eu não vou ter aquele crescimento. Não, pelo contrário. A SetClick, ela tem um cronograma e a gente vai escutando os clientes, vendo as dificuldades e a gente conversa entre a equipe também para falar assim, pessoal, o que vocês estão achando de tal tecnologia? Gabriel, por que está demorando para fazer essa tarefa ou aquela? Por que fica a bolinha girando no aplicativo lá 10, 20 segundos? O que a gente podia fazer de diferente? E o pessoal da própria equipe trazendo soluções, falando, olha, se no lugar do PHP a gente usasse o Node.js, é mais indicado para fazer chat, e você trabalha com, né? O MySQL não dá para usar mais, vamos ter que usar o Postgres ou o MongoDB. Então, são coisas que vão surgindo e a gente tem uma reunião segunda-feira de manhã com todo mundo e durante a semana essas reuniões de alinhamento de equipe. Nem todas eu estou presente. Muitas vezes a Juliana chama o Gabriel direto, ou o Genesson, quem seja quem está fazendo a API. De primeiro a gente está usando até o Trello, que é muito comum, né? Você tem que lançar as tarefas, esperar o resultado, as metas da semana. Também é muito importante ter essa ferramenta aí de gerenciamento. E, inclusive, o GitKraken lá que a gente usa, que é como que eu vou falar assim? Para você gerenciar seu GitHub, ou seu GitLab, você, para não ter que ficar escrevendo git clone, tudo no terminal na mão, o GitKraken é uma interface ali, depois, de repente, se rolar aí, a gente pode até compartilhar a minha tela, mostrar algumas ferramentas que a gente usa, né? E eles lançaram uma ferramenta deles para gerenciamento de projeto, que eu achei bem mais interessante que o Trello, e free, não custa nada, e ainda eles têm uma timeline, assim, que você consegue ver como que vai fazer um cronograma ao longo do tempo, assim. Então é isso, assim, resumindo, depois vocês posso estar passando mais coisa, mas resumindo é isso, é você ter as tarefas, né, você ter o que você quer fazer. Então, a gente, por exemplo, lá no Trello, agora no Glow, né, o nome da ferramenta é Glow, você cria suas etiquetas lá, é back-end, é designer, o que é, como é que vai funcionar? Então, geralmente você tem um fluxo. Então, eu fiz a venda, eu fiz um diagnóstico com o cliente, eu sei o que ele espera. Então, vai para o designer. Do designer, finalizou, aprovou a tela, vai para o front. Mesmo com o mesmo projeto lá que a gente está usando o Sketcher, mas para o Windows dá para usar o Adobe UX, né, muito utilizado. E no Linux, para quem está usando um Ubuntu, acho que até o Luiz vai conseguir, Figma, me lembrei agora. O Figma é muito utilizado. Então, assim, você tendo esse estágio tudo organizado de prototipagem, daí você lança as tarefas a partir do protótipo e da aprovação do cliente no seu sistema de gerenciamento, que pode ser o Trello, o Giro, o Glow, cada um tendo ali, faz o alinhamento da equipe. Não necessariamente a Ju tem que fazer todas as telas do front. Na verdade, o bom é o API, quando dá, né? Tipo, o Gabriel já criando cada API simultâneo. Então, com essas ferramentas, e agora o nosso maior desafio é o desempenho. Porque quando o cliente compra, as pessoas estão cada vez mais exigentes. O que está acontecendo? O pessoal fala assim, ele compara o teu aplicativo, ele fala assim, mas no WhatsApp funciona assim, quando eu rolo no Instagram carrega assado, é instantâneo, então o pessoal começa a exigir muito. Então, nosso desafio agora além de ter uma programação e as telas de forma adequada, harmoniosa e com alta qualidade, a gente está trabalhando principalmente nessa questão de desempenho. Até esses dias eu estava trocando uma ideia também perguntando algumas coisas ali com o Luiz, fazendo que ele leu alguns artigos e tinha me mandado, né? Eu pedi até para ele mandar algumas estratégias para a gente implantar. Mas resumindo, é isso. Assim, eu acho que estaria passando a palavra ali depois para o Gabriel, para a gente estar falando um pouco o que eles acham também. Entendo. Então, assim, uma coisa que eu percebi na sua fala facilita, então, vocês conseguem ter essa dinâmica, mas precisa de muita comunicação entre a equipe. Vocês fazem reuniões semanais, reuniões diárias, e sempre que querem trocar uma informação, entram em comunicação instantânea ali, faz
um Skype, né, faz uma conferência e resolve. Então, assim, não tem como cada um fazer o seu horário também, né? Tem que ter um horário comum de trabalho. Não tem como ser, mesmo estando em casa, ser tão flexível na questão de horário. Ou tem como ser um pouco flexível? Cara, eu acho que isso daí vai um pouco da maturidade também da equipe, e não só isso, né? Do perfil de cada pessoa, da inteligência emocional, enfim. É difícil falar assim, porque tem gente que, por exemplo, gosta de ter uma comunicação, de trabalhar com alguém falando ali, enfim. Resumindo, se a gente conversa todo dia, se eu tiver 5 programadores trabalhando para mim, nem que seja 5 minutos, eu vou conversar 5 minutos com cada um, todo dia. Às vezes, se eu não conseguir chamar numa call, a gente vai conversar via áudio, via mensagem de texto no WhatsApp, mas a gente se comunica obrigatoriamente todo dia. Assim, é muito, muito raro quando a Juliana ou o Gabriel não recebem uma mensagem minha ali. Só se acontecer alguma coisa, eu estou num congresso, sei lá. Mas todo dia eles são obrigados a falar comigo, né? Então, isso dali você tem essa comunicação e muitas vezes, assim, principalmente para quem está começando, que eu acho questão dos alunos, cara, é muito importante isso, porque ele vai ter um contato com um programador mais sênior, ele vai, de repente, é que eu não queria entrar tão técnico, né? Mas às vezes no Flutter ali, ou mesmo que for um HTML, às vezes você fez uma tela que não ficou legal ou usou um código gigante e dava para fazer aquilo em 3, 4, 5 linhas, né? E quando eu olho esse código da Ju, às vezes a gente faz até a revisão do código mesmo, não só dela, do Gabriel também, né? Mas estou usando a Ju de exemplo porque eu lembro um caso essa semana que ela estruturou tudo no braço lá e depois eu falei, ó, daria para ter usado o list title, que já tem o lugar para o avatar, para o título e subtítulo, e ainda você pode colocar um íconezinho sempre à direita ali. Então ali você não precisava ter desenvolvido esse componente na mão, embora ficou bom, não precisava. Então, cara, é complicado assim não ter a comunicação. Hoje eu não vejo, a não ser que seja uma equipe muito sênior, mas mesmo assim, se não tem a comunicação, pode acontecer do cara programar um monte de coisa e chega no final não era bem assim, ou ele fez a tabela errado. Eu acho que o ideal é ir fechando sempre pequenas tarefas e ir conversando todo dia para ver se realmente está aderente. Mesmo que o cara seja... Eu já tive experiência, eu cheguei a terceirizar com o Julio algumas coisas, e mesmo ele sendo um cara muito bom, muito sênior, quando ele mandou o código para mim, aconteceu de bastante coisa tá bem fora, assim, e ter que refazer. Então, eu acho que não é o ideal dessa forma. Quanto mais comunicação entre equipe, melhor. Mesmo seja Telegram, WhatsApp ou chamar mesmo, né? Vai bem mais rápido. Uhum. E entendo. Como eu imaginei, não tem como o cara querer trabalhar remoto, por exemplo, de madrugada, sendo que toda a equipe trabalha durante o dia, né? Tem que ter você está trabalhando numa empresa, mesmo sendo remoto, tem que ter um modelo que funcione para a empresa. E agora deixa eu te perguntar, quem está mais tempo na empresa com você, o Gabriel ou a Ju? Gabriel, acho que ele entrou Antes. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o Gabriel, que está mais tempo. Gabriel, foi o seu primeiro emprego de TI, de tecnologia, a SetClicks, ou você já tinha trabalhado antes em alguma outra empresa? Na área de TI foi meu primeiro emprego a 7Clicks. Eu já tinha trabalhado antes como estagiário numa escola e já trabalhei 1 ano e meio no Sicredi, mas nada foi na área de TI. Ah, tá. Mas então eu queria saber da sua experiência, né? Tanto indo para a área de TI, mesmo antes de terminar a faculdade, e depois com isso a mais, que é esse modelo de trabalho home office. Conta um pouco para a gente, por favor. Então, iniciando na 7Clicks, eu já iniciei no modelo home office, né? Por morar em Formosa e a 7Clicks estar lá em Cascavel. Cara, eu achei bem massa esse modelo de trabalho. A melhor coisa de você trabalhar home office é que você está em casa. Então,
tudo fica mais fácil, você não tá chovendo um dia, você não precisa se preocupar, tá chovendo e agora vou molhar e tal, e você tá em casa, tá de boa. A única coisa que pode atrapalhar você trabalhar internet não tá funcionando, talvez acabar a energia, alguma coisa assim. Mas tirando isso, você vai conseguir trabalhar de boa. Uma das melhores coisas é trabalhar em casa. E a parte ruim de trabalhar em casa é justamente trabalhar em casa. Porque como você está em casa, o corpo da gente tende a querer, tô em casa. Quando eu estou em casa eu vou descansar, não vou trabalhar. E pegar esse costume que eu tenho que cumprir um horário, tenho que iniciar a tal hora, parar a tal hora, e estando em casa, isso foi um pouco difícil no começo, assim. Mas 1 mês, 2 meses depois, acostuma, fica de boa, é muito da hora. E questão de estar trabalhando em TI, mesmo antes de terminar a faculdade, eu acho que foi muito bom. Porque a gente começa a ter uma visão diferente do que aquilo que a gente está aprendendo. A gente vê uma outra forma de fazer alguma coisa que a gente está ao mesmo tempo aprendendo na faculdade fazendo. Quando eu entrei, eu tive que ir muito atrás de tecnologias que a gente não aprende, o IF não está na grade curricular. E isso foi muito bom, porque eu, estudando outras tecnologias, eu conseguia me sair bem em tecnologias que eram ensinadas no IF, por ser parecido, ou ter uma lógica que seja condizente. Eu acho que é isso aí. Legal, então foi uma boa experiência trabalhar home office, né? E Ju, conta pra gente a sua experiência também de trabalhar 7 cliques no home office. Então, começando assim do início, depois que eu me formei, eu fiquei bem desmotivada, porque eu não estava no momento e nem tinha vontade de sair da minha cidade, ir para uma cidade maior, sozinha, tudo, ter todos aqueles gastos e custos, para morar numa cidade maior e ter talvez uma oportunidade de emprego ali na área. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar na 7cliques, para mim sim foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento, porque eu continuo na minha cidade, trabalho dentro de casa, então foi muito bom assim essa oportunidade. Eu fiquei bem desmotivada assim metade do ano ali que eu me formei ano passado. Então, nisso eu acabei até largando um pouco a tecnologia. Eu acabei não me aprofundando no que a gente aprendeu na faculdade, acabei não estudando tecnologias novas por estar desmotivada. Quando eu entrei na 7cliques, tive, claro, algumas dificuldades por ter tecnologias novas, e eu já estava um pouco defasada por esse tempo aí que eu fiquei um pouco sem estudar. No começo foi difícil tudo, apesar de ser em casa, no início ali, até você pegar o ritmo, a rotina ali do trabalho, de você ter que cumprir um horário, é complicado, mas depois de algumas semanas ali a gente já pega ali a rotina e já consegue executar tudo de uma melhor maneira. Então, o bom que eu também vejo que do home office é que você consegue pegar talentos que às vezes estão em cidades mais interioranas, né, como é o nosso caso, e leve para lugares que estão precisando sem ter que mudar de vida completamente, né? Eu acho que essa é uma oportunidade muito bacana. Ju, eu vou te pedir daí para você aumentar um pouquinho só a mais o seu microfone, que está bem baixinho aqui para a gente, tá? Adriano, conta um pouco mais aí das 7cliques, do dia a dia. Traz para a gente um pouco de novidades. Então, o que a Ju falou ali, eu acho que, tipo, a vantagem é tanto para quem está na cidade pequena como na grande mesmo, né? Porque a gente até brinquei com o Daniel mora em São Paulo, né? Daí ele está fazendo um período para nós, ele é o que trabalharia mais fora do horário, que é o que você chegou a comentar, se tem como ou não tem. Ele trabalha das 4 às 20 horas, então é um horário assim que durante 2 horas ele fica sozinho, sem ninguém mesmo, fica alone lá. Mas a gente tem a reunião daí de passar as tarefas para ele, a sprint, né? E, por exemplo, ele fez uma integração de nota fiscal
nessa integração de nota fiscal, a gente conversou com o pessoal da TecnoSpeed, que foi bem atencioso com nós, então a gente também fez reuniões com eles, assim, foi bem bacana. E o que acontece? Até eu brinquei com o Daniel, assim, cara, você está em São Paulo, você podia procurar emprego, sei lá, no Google, num monte de lugar, se for ver, né? Daí eu falei, por que você não chegou a fazer currículo, um monte de coisa? E ele me passou esse feedback, assim, né? Porque ele é novo ainda, ele tem uns 20 anos e ele mora com os pais dele. Ele falou, cara, a questão salarial que você está me pagando tá legal, e no outro período eu já tendo uma empresa também em home office, então, para mim, nesse formato, tá melhor do que se eu todo dia, o deslocamento e tal. Então, acho que ajuda tanto quem está de fora, como quem está numa cidade pequena. A questão dos cursos, eu acho importante, assim, a pessoa ter uma base. Então, assim, eu tive uma experiência bacana, tanto com a Ju como com o Gabriel, porque, então, assim, até elogiando aí o ensino de vocês, a lógica de programação, tudo é tranquilo, e o resto é proatividade, cara, porque, assim, muitas vezes, agora a gente está bolando alguns cursos, algumas coisas nossas, de treinamentos nossos, mas muitas vezes eu acabava comprando o curso até da Udemy e falando para a Juliana mesmo, assiste esse curso específico de Flutter, porque lá ensina a parte de layout, essa outra parte que ensina o consumo de API. O Gabriel também, que ele comentou ali, hoje a gente está usando o Vue como JavaScript. Muita gente diz do React, né? O React é muito famoso aí, mas o que a gente testou o React, a gente testou o Angular também, então a gente também faz nossos testes, e o Vue se demonstrou assim o mais rápido para montar painel em multiplataforma. Então, até para quem quer aprender, o React, eu acho que ele, nessa questão, pelo menos o web, eu senti que ele ainda está um pouquinho mais defasado, ou não tanta produtividade, pelo menos na nossa experiência, do que o Vue. E a gente usava o framework ali, o Laravel, né? Então, agora a gente está indo para o Node.js, que daí tem um framework que chama Adonis, que é muito bom. E eu não sei se também entrar muito em tecnologia ali, mas resumindo assim, para quem quer estudar, eu vejo que não é só a SetClick. Vocês acompanham podcast, tem aquele podcast do Hipster, né? Que eu acho muito massa, que eles levaram semana passada o pessoal do Magalu lá, teve uma outra semana que eles levaram o Pipefy, e eu vejo assim que eles estão na mesma linha que nós, na mesma pegada, e uma das coisas que a gente quer implementar, seja teste unitário, que a gente ainda não foca muito, CLI, que é você automatizar, assim, na hora que você commitar, quem já trabalha com gerenciamento de versão, aquilo lá dá um deploy e já publicar em produção, né, ter um teste antes. Então, essa questão de testes automatizados é a única parte que a gente não está implementando ainda. Eu vi que grandes empresas já fazem, mas a parte de tecnologia, a gente está muito, muito aderente, assim. E o que eu vejo também, assim, não sei se isso vem só do Gabriel ou vai de cada pessoa, mas eu vi que o Gabriel teve bastante facilidade por usar o Linux, usar bastante ali ele usa o Mint, né? Se eu falar que ele usa o Ubuntu, ele vai ficar bravo já. É o Mint. mas a gente aqui usa bastante igual a Ju, quando entrou aqui, ela comprou um Mac Mini nosso ali, porque era um formato de trabalho, enfim, para ela ter o equipamento dela, né? Eu acho que isso daí talvez seja importante para quem quer trabalhar home office, tá? Se você puder investir numa máquina para você, é muito bom. E eu acho que isso pode ser uma coisa assim, que para alguns achem chato e para alguns achem uma vantagem. Porque eu já vi assim, quando eu trabalhava, não vou falar o nome das empresas, porque fica meio antiético, mas eu lembrava assim, o cara reclamava, pô, esse mouse aqui, não sei o que, tá uma porcaria, não mexe direito mais, não sei o que lá, ou o teclado aqui. Tipo, na casa dele, vocês estão vendo ali na imagem, pô, o Gabriel ele compra a cadeira que ele quiser, a Ju compra a cadeira que quiser, os caras com cadeira de youtuber ali, né? Eu nem sabia, nem tinha visto ainda. Então, eu acho que você acaba tendo conforto ali,
ou mesmo assim, por mais que você comprou um teclado ali, gastou 200 no teclado, cara, se você quiser comer uma pipoca, tomar um chá, um café ali, ninguém vai ficar te enchendo o saco que está com gordura no teclado. Então, assim, o legal do home office é a produtividade. Você vai ter suas tarefas, tentar entregar, e não só para SiteClick. Cara, hoje em dia é um mercado que senão parece assim, que é muito merchan para nós também. Você tem vários sites, eu acho que é o Workana, daí tem o Freela, não sei o quê, tem vários sites assim que você consegue pegar trabalhos para fazer home office. E mesmo tipo, quem aprendeu Laravel no Telegram, você vai entrar no Telegram, tem Laravel Brasil, o próprio canal do Fluterando, o pessoal sempre pedindo jobs. Então, quem manja, cara, tipo, agora sim, eu não estou mais contratando agora ou expandindo, não é pela crise, pelo corona, nem nada. É que eu vi que eu não consigo dar conta de gerenciar mais que 5 pessoas. Então, se eu for lá e vender mais 3 projetos, eu tenho que contratar mais 2 programadores. Então, até entrosar ele na equipe, tudo isso acaba sendo um pouco difícil para nós. Mas é uma área que, na verdade, assim, para a gente que é de tecnologia, só vai ganhar mais dinheiro, entendeu? O que os especialistas estão falando de tudo isso, é isso que a gente está vendo aí. Que a internet vai ser tua nova sócia, não interessa se é um salão de beleza, o que é. A pessoa que não tem a empresa focada na internet, utilizando rede social, tendo um site, muitas vezes tendo um sistema, uma plataforma, muita gente não se atentava, ainda usava só Excel, o cara vai quebrar, entendeu? Então, agora a gente está com um sistema de delivery também, então até para quem quer empreender, usar isso como oportunidade, ou fazer um projeto piloto, é muito importante. E fora SiteClick, hoje a gente vê também o dólar aí a quase R$6, né? Um absurdo. Tem uma empresa que chama Van Hackings, até eu estava olhando lá para ver se pegava algum job, porque, eles contratam home office para fora do país, Canadá, Austrália e Estados Unidos. Então, por exemplo, eu vi lá que eles pagam em média ou por job ou também em dólar lá. Então, acho que o salário base estava $2.000 para algumas empresas, startups ali do Vale do Silício. E, cara, hoje em dia $2.000 é R$10.000. Então, assim, é muita grana. Então, vale a pena. E o que o pessoal está pedindo? É o que a gente trabalha aqui, basicamente. É você saber Flutter e Node.js. Node.js nada mais é que um JavaScript evoluído. O próprio Vue, que eu citei, é um framework JavaScript. Então, assim, até eu imagino que esteja na grade do IF, eu vejo que a linguagem hoje, que seria uma bala de prata, assim, que funciona para tudo, é o JavaScript, entendeu? Para quem está interessado em se aprofundar mais, o JavaScript, até para buildar aplicativo mesmo. Às vezes você fala, eu não quero aprender Dart ou usar o Flutter, embora eu goste muito do Flutter, a qualidade é ótima, você faz aplicativos nativos, com animação, com desempenho fantástico, assim, a própria Google recomenda, também uso, mas você consegue com o React Native, né, não vamos também descartar que é JavaScript, e o próprio Vue ali, ou o Ionic com Angular, né, você consegue ter isso daí. Então, recomendo hoje muito, assim, estudem principalmente coisas ligadas ao JavaScript, porque está muito em alta, e olhar para o mercado e também olhar para esses sites. Não só, tipo, claro, SiteClick vai ter novas vagas, vai ter novos projetos, a gente está lançando produtos nossos e a gente quer, daí, de repente, à medida que vai aumentando o faturamento, contratar a gente para ser um gerente de uma nova equipe, porque, igual eu falei, eu percebi que eu não consigo cuidar de mais de 5 programadores. Então, de repente, teria que ter um gerente para cuidar dessa outra equipe, né? E isso, assim, no começo eu me senti meio frustrado, mas eu estava assistindo uma palestra da Amazon e eles falam a mesma coisa, assim, que a partir do momento que uma pizza não alimenta aquela equipe,
eles abrem um novo time com um novo líder. Então é mais ou menos esse cálculo ali, 5, 6 pessoas, já tem que abrir um novo time, um novo gerente. Então, assim, às vezes o negócio que eu tava, pô, eu não consigo e tal, eu tava meio frustrado, eu percebi que é algo comum mesmo em empresas bem maiores que nós, né? Nossa, Adriano. Viu, pessoal? Eu vou só dar um recadinho aqui para os alunos, que a gente vai começar agora a fazer perguntas para eles, né? Então vocês podem abrir o microfone, podem ir se inscrevendo aqui no chat para a gente fazer as perguntas. E uma coisa interessante que eu vi aqui que o Adriano já colocou são duas carências que tem demanda lá na empresa dele, que quem se interessar pode entrar em contato, quem puder ajudar. A parte de integração contínua, a parte de fazer todo um processo automático depois da programação e a parte de gerenciamento de pessoas. Tem pessoas aqui que a gente conhece que podem ajudar nisso, já não custa entrar em contato. Quem sabe aí já mais um do IF vai trabalhar lá com ele, né? DevOps também tá ajudando, cara, essa parte de montar servidor. Esses dias o Gabriel estava mexendo ali, tentando subir uma máquina na Amazon. Ele, daí, por saber Linux. Outra coisa, assim, quem mexe com Linux acaba tendo muita vantagem, porque hoje em dia tudo, você vai instalar um pacote, ou vai instalar o Node, ou vai subir o Docker, também a gente está usando o Docker agora. Usa bastante, sim. Sei que tem gente que não gosta, mas instala um Ubuntu numa máquina virtual, sei lá, vale a pena assim, estudar isso daí. Infelizmente, quem quer seguir na área de programação mesmo, talvez gerenciamento de pessoa tudo não precisaria tanto, mas na área de programação, instale o Ubuntu e começa a mexer lá, que vai valer a pena. Essa é uma dica muito boa. E você aqui já tem uma pergunta, né? Deixa eu ver quem fez, o Samuel. Ele perguntou qual que é a maior dificuldade de integração. Eu não sei se o Samuel quer falar de integração de equipe ou ele está falando da integração das tecnologias em si. Samuel, se quiser complementar aqui a pergunta, ou se não, Adriano, pode responder essa pergunta das duas formas, né? Qual é a maior dificuldade de integração das tecnologias e a integração do pessoal? Mas ele complementou aqui no chat já que ele estava se referindo a tecnologias mesmo. Ah, tá. Eu iniciei a apresentação aqui, eu não sei se está dando para enxergar uma tela que eu compartilhei. Sim, está dando para ver a tela aqui do GitKraken, né? Isso. Então, esse programinha aqui, ó, no caso, eu estou usando o macOS aqui, mas esse programa roda em todas as plataformas. Esse aqui é o GitKraken que eu estava comentando. Ele serve principalmente para você controlar os seus repositórios no Git, que então você tem para clonar aqui, ele já tem integração com GitHub, GitLab e esse Bitbucket aqui, que também é usado, a gente não usa mais, mas inclusive o GitHub a gente pensou em voltar a usar, porque de primeira não dava para criar repositórios privados, e depois eles liberaram o privado, mas só 3 programadores. Então, quando entrava um quarto programador, já ficava meio chato, você tinha que tirar um para pôr outro e tal. Então, através disso daqui, você controla os repositórios. Aqui a gente tem vários projetos que estão abertos. Então, aqui eu venho no Polina, eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó, é um exemplo prático aqui da Ju. Há 2 dias atrás, ela mexeu em todos esses arquivos aqui. E eu consigo analisar o que ela fez. Igual que ela só trocou isso, né? Então, que ela estava mexendo nos imports e tal. Eu achei estranho, assim, porque eu falei, caramba, é arquivo pra caramba. Mas a maioria das coisas ali, ela foi adicionando bibliotecas e tal, né? Então, aqui mostra certinho. E aqui, a gente antes usava o Trello, né? Você vê aqui que tem várias tarefas lançadas. Aqui a gente controla o que foi feito. Então, assim, não sei se eu estou conseguindo responder. E agora, nessa ferramenta, a gente acaba tendo um controle de tudo. A gente está parando de usar o Trello e começando a usar ela. Porque aqui dentro eu já tenho... a partir do momento que que tem que pôr data na tarefa aqui, né? Se eu pegar aqui e colocar uma data nessa tarefa e tal, deixa eu pegar aqui uma outra também, só para vocês verem ali.
por uma data. Aqui eu tenho a exibição em modelo de timeline. Então aqui, ó, é aquilo que eu falei, ó. Ele vai gerar aqui os milestones, que seriam os marcadores, né? Então, designer concept, o build screen da versão beta, a criação da API, que você sempre vai ter que criar o banco e fazer a API, seja com PHP, com Java. Tem pessoas, muitas empresas que ainda trabalham com Java, tem empresas que trabalham com Python. A gente tem em Florianópolis a RD Station, que eu sei que trabalha com Python. Na verdade, Florianópolis tem muita empresa que trabalha com Python. Não sei qual que foi a pira lá, o pessoal saindo da faculdade, todo mundo queria usar Python, mas aconteceu. E aqui você vai criando, né? Aqui está umas datas aleatórias que ainda não está bem organizadinho, mas aí você consegue ver quais tarefas estão atrasadas, o que é. Então ele te dá umas coisas a mais do que e a data exata no que vai mexer. Então a gente achou uma coisa mais interessante, porque nesse modelo de Kanban, estava assim, ó, to do, to, done, não sei o que, mas o que eu vou fazer agora, né? Então a pessoa se perdia. Então aqui, ó, eu clico aqui na pessoa, né? Tipo o Daniel lá, ou o Gabriel, é que eu não tenho nenhuma tarefa nesse projeto para o Gabriel. E ele pegar aqui e clicando no calendário ou na timeline, ele saber exatamente qual tarefa que é para ele fazer. Então aqui, ó, deixa eu só pôr uma data que tá sem data. É que a gente começou a implantar isso daqui semana passada, tá? Então por isso que não está tão organizado ainda. Mas aqui ele já vai ver, e isso também ajuda no trabalho home office, porque isso eu acho que até nas empresas maiores, muitas vezes o cara fala assim, mas o que é para mim fazer agora? Então daí que ele vê, eu tenho que mexer no bug e tal. E aqui, ó, nesse dashboard, eu também achei bem interessante o que ele traz aqui. Você vê o status, ó, quantas tarefas tem lançado no total, quantas estão no to-do, quantas estão em progresso, quantas já foram finalizadas. E então, assim, de todos os projetos, você consegue ter uma mensuração de como que está o status e se você vai conseguir cumprir o cronograma que você está se pretendendo a fazer, né? Então, aqui tem as tarefas da semana, né? Então, aqui, por exemplo, ó, esse negócio que é status to do, é as etiquetas lá que eu falei, né? Então, aqui a Juliana, a gente criou um para ela e tal. Então, se eu voltar no dashboard, é que eu acho que eles não fecharam as tarefas, mas se você for marcando, aqui são 2 projetos que ela está trabalhando, né? Que não daria para medir bem certo por aqui, porque nas tarefas da semana a gente coloca as macros, né? E dentro de cada projeto é esmiuçado mais específico, né? Então, na verdade, não é que a Ju está fazendo só 2 tarefas, é que ela está envolvida em 2 projetos. O Geneson tem tarefas de suporte, que a gente tem quase 100 clientes, acaba tendo muito suporte. Então, a gente tem ali 8 tarefas lançadas para ele. Dentro dessas 8, ainda pode ter vários nesses outros projetos aqui. Por exemplo, ele que cuida do My Delivery, né? Então, assim, o Kanban, ele não é um modelo, embora o pessoal elogia muito, ele não é um modelo ideal. E eu achei muito legal essa iniciativa aqui do pessoal do GitKraken, tá organizando dessa forma, com calendário, com timeline. Eu achei um negócio bem inovador, assim, por isso, e de graça, né? Isso que eu achei mais bacana. O GitKraken, ele tem uma licença para comprar, mas eu acredito que seja só para o sistema de versionamento. Eles dão um mês grátis. Se a pessoa quiser comprar, acho que tem uma licença de $20, né? Hoje em dia, como o dólar está um pouquinho caro, mas vale a pena, assim, eu digo que pelo tanto de coisa que ele oferece, mas essa questão do Glow dá para usar o web de graça, tá? Eu acho que talvez o que não dê para usar de graça seja essa questão aqui do gerenciamento de versão. Tá. Sobre a integração das tecnologias, vou tentar responder. Basicamente, assim, é desenvolvido em PHP, hoje, né? Vou explicar como é feito hoje. A gente cria uma máquina, hoje em dia, sei lá, se fosse um projeto web, vamos falar que você pode usar a Amazon e tal, só que daí você tem que ter um conhecimento em DevOps, né, de infra, saber Linux e tal. Ou vamos falar de um jeito mais simples. Como é PHP, você pode pegar o Wallhost, HostGator, qualquer servidor, né? Vou parar a apresentação aqui. E hospedar normal no cPanel, e
você vai ter seu servidor PHP e vai fazer a tua API. A sua API, ela vai ser consumida numa tela. Acho que eu vou voltar à apresentação ali, que é mais, acho que talvez mostrando ali, fica mais didático mesmo. Ó, por exemplo, aqui eu vou pegar esse... Já está aparecendo a tela ali? Sim, já está aparecendo. Então, aqui, ó, a gente tem esse site aqui, que é um aplicativo que a gente fez, que é o Recicla. Esse site que é em HTML normal, e daí ele tem a parte de JavaScript que é feito com Vue. Então, assim, isso daqui é só HTML e JavaScript. Então, assim, se você fizer lá, for baixar, é HTML e JavaScript. Beleza. Se eu der um /admin, aqui, entrando ali, também, né, tudo isso que está abrindo aqui é HTML e JavaScript, não tem nada demais. Então, se a pessoa souber HTML e JavaScript, ela faz exatamente o painel, conseguiria fazer até com as informações estáticas aqui, criar esses cards. Inclusive, esse caso aqui, se não me engano, é baseado no Bootstrap, esse tema aqui. Então, agora eu quero puxar essas informações dinâmicas do banco de dados. Como que é feito isso? Isso é feito através de uma API. Essa API, que está fornecendo os dados para essa interface HTML, ela pode ser feita em Java, PHP ou Python, ou outra linguagem até, né? Mas geralmente é Java, PHP e Python. Então, e esse painel aqui, o framework que eu estou usando, eu vou chamar de JavaScript. Aqui é Vue, mas podia ser React, podia ser Angular, o que você achar melhor. Então, aqui, ó, toda vez que eu clico aqui num botão, vamos clicar aqui categorias, ó, é feito um disparo para a API e retornou aqui as categorias. Eu tenho um objeto vindo do banco de dados. Isso daqui é o PHP que faz. Tudo isso daqui é o PHP que faz. No nosso caso, a gente usa o Laravel como um framework PHP porque ele ajuda muito nas consultas e ele é multibanco. Tem alguns projetos que a gente está saindo do MySQL indo para o Postgres, a gente não tem serviço quase nenhum, a gente só muda o tipo da conexão e pronto, já porque o Laravel tem a questão de abstração do Eloquent ORM e a gente consegue trabalhar de uma forma bem mais tranquila. Então, assim, por isso que eu falei lá do PHP e JavaScript. Porque se você souber HTML e JavaScript, você já consegue uma vaga de programador front-end. Já começou por aí. E consegue um salário legal. Mesmo não tendo conhecimento aprofundado de banco de dados, ou do PHP, ou do Java, ou do Python, não sei fazer, não sou tão bom assim na programação, mas eu manjo de front-end. Vai ter gente que já vai se identificar com a outra parte, que eu vejo que é o caso do Luiz mesmo, que eu já trabalhei com ele. O Luiz, ele já seria mais a parte de criar as controllers, as API ali no PHP, e não tanto de ficar desenvolvendo telinha, de ficar arrumando aqui o front. Então, assim, vai do gosto, entendeu? Então, hoje é separado dessa forma, é basicamente isso. Mesmo quando se fala de um aplicativo ali no Flutter e tal, é a mesma coisa. Você você consegue fazer também um aplicativo em HTML e JavaScript e compilar, né, para o simulador. Ou, se você fez realmente no Flutter, lá em Dart, é a mesma coisa de novo. Aqui vai ter uma interface feita em Dart, mas quando eu clico aqui, por exemplo, em coletas, vamos dizer assim, esse negócio que ele está consultando numa API que está vindo em PHP e puxando as imagens do servidor. Tudo isso daqui está no Cloud Web, que é justamente esse cloud que eu estou mostrando para vocês, recicla.com.br. Se eu fosse puxar essa imagem aqui, você vê que é recicla.com.br/upload avatar IEOD ou user42.jpg, né? Então, assim, às vezes parece que é muito complexo a integração, mas não é. Por isso que, se você é front-end, você tem que saber HTML e JavaScript. E se você quer ser programador back, você tem que saber tudo do PHP e do Laravel. Ou tudo, se for Python, tudo do Python e do Django, que é o framework que eles usam, né?
ou se for Node.js, que na verdade hoje a gente está querendo Node, que a gente fez como que eu vou fazer benchmark, né, entre as tecnologias. A velocidade do Node é muito rápida. E na questão do chat aqui, economiza também requisição no servidor. Então, assim, o Node ele não precisa ficar a cada 5 segundos verificando se tem uma mensagem nova e tal. E tem muito aplicativo que o pessoal está pedindo chat. Então, você consegue trabalhar de forma mais... O PHP ele não tem muita coisa aqui. Inclusive, essa parte aqui a gente acabou fazendo no Firebase, porque daí ele trabalha com essa questão do Socket.io, aí, que é basicamente, resumindo assim de uma forma não muito técnica, fica bem mais rápido e real time você não precisa ficar verificando, ele tem como se fosse um gatilho, assim, ele sabe que chegou uma nova mensagem, ele te avisa, ó, chegou um oi. Daí você vai lá, lê do servidor e é uma requisição só. Então, uma das coisas que está em alta, que até eu estava discutindo com o Luiz essa semana, é você evitar requisições no servidor. Só que isso já mas já seria outra coisa, né? Resumindo, eu acho que é isso, ó. Então, o que eu falei das tecnologias hoje, a pessoa abre essa tela aqui, vocês mesmos já vão olhar assim, pô, mas tá lento esse negócio aí, né? Tipo, então o pessoal não tem mais paciência. Então, por mais que não esteja, além de estar bonito, tá tudo, é o desempenho, por isso, das tecnologias, né? Mas resumindo assim, front-end é HTML e JavaScript e o back-end é mais vasto daí você teria que analisar melhor e varia muito de empresa para empresa, tá? Embora, assim, igual a SetClick está adotando o Node. O Node é JavaScript. Então, assim, bem dizer, o cara que souber JavaScript vai conseguir programar o back, o front, vai ser quase um full stack só por saber JavaScript, entendeu? Bacana, hein, Adriano? Você mostrou tudo, né, do fluxo de desenvolvimento que vocês têm. Eu achei bem interessante, tanto das aplicações web quanto nas mobile, e tendo a API como intermédio, né, que fornece os dados tanto para um quanto para outro. Esse é um modelo muito bom, é um modelo que a gente tenta ensinar para eles, é um modelo que a gente usa. Existem outras formas, mas eu também concordo que essa é uma das melhores que existem, e é o que a gente tenta. Dentro do IF, a gente tem... Aqui tem vários alunos lá do Biopark. Então, eu vou falar mais dessa ementa que a gente planejou. Eles têm web no terceiro semestre. No terceiro e último semestre. E lá daí eles a gente planejou ensinar o PHP com o Laravel, o HTML, o CSS, o JavaScript e o Vue numa disciplina separada que a gente tem de frameworks. Então, dos frameworks, foi escolhido o Vue justamente por essa necessidade de mercado. Até o nosso professor, o Samuel, que tinha ficado com esse tópico lá. Mas muito bom que você mostrou isso aí. Olha, eu tenho algumas outras perguntas aqui que mandaram. Eu vou procurar aqui e eu vou ver para a gente se o... Tranquilo, daí eu vou tentar responder mais rápido, tá? É que essa eu já aproveitei daí para dar uma visão, acho que mostrando na prática fica mais claro, né? Não, ficou perfeita. Não tem problema nenhum. Se a resposta for longa, pode dar. Mas eu também quero ver, às vezes, se a Juliane ou o Gabriel quiserem responder, né, eles podem dar também a visão deles do outro lado. Deixa eu ver aqui, ó. A Andressa pediu. Como vocês trabalham home office, as pessoas que trabalham dessa forma? Tem horários fixos para trabalharem ou podem trabalhar no horário que tiverem disponível? Se o Gabriel quiser responder essa, eu acho que pode... A gente meio que já comentou, né, que no caso a maioria tem horário fixo, mas eu acho que... Não sei se o Gabriel quiser falar ali, pode falar. Pode ser. Cara, então, eu acho que essa questão pode variar com certeza de empresa para empresa. No nosso caso da SetClicks, a gente tenta seguir um horário fixo, no caso das 8 às 6 ali, justamente por conta das reuniões que a gente sempre tenta manter um em contato com o outro, e sendo meio flexível com esse horário, acaba ficando meio difícil essa questão.
Apesar que tem um programador que ele, como o Adriano falou ali, que ele começa às 4 e vai até às 20 horas, né? Então, no caso dele, a reunião a gente faz ali de tarde, já participei de várias reuniões com ele também, junto com o Adriano, também é tranquilo, mas uma parte do horário dele tá dentro do horário das 7 cliques, então, de boa. Mas, com certeza, isso varia de empresa para empresa. Deve ter empresas que talvez não se importem muito com o horário que você cumpra, desde que você cumpra a tarefa que você tem que cumprir. Acho que agora ficou bem mais completa a resposta, né? E agora tem uma pergunta aqui do Charles. Ele pergunta, qual é o nível de conhecimento a pessoa precisa ter para iniciar em uma empresa de desenvolvimento? Acho que eu vou. Olha, acho que vou deixar a Ju responder ali, mas no caso, igual a Juliana falou ali, ela era recém-formada, né? E eu acredito que tem vagas para todos. Eu, assim, na minha opinião, eu acho mais fácil programador front-end. É a minha opinião. Você aprender um bootstrap, fazer os HTML, eu acho mais fácil. Porém, tem gente que não gosta, igual o Luiz mesmo, acho que daí ele poderia falar por ele mesmo ali. Ele não curte muito ficar desenvolvendo tela. Talvez ele mesmo sendo, quando ele era júnior, ele pode até falar como é que foi, sei que ele já trabalhou na WebGênio e tal, talvez ele nunca quis ser front-end, sempre já foi direto no outro, né? Então acho que pode variar de pessoa para pessoa também. Mas não sei se a Ju, como fala aí. Bom, então, como eu era recém-formada, a minha base era aquilo que a gente aprende na faculdade. Então, HTML, CSS, Bootstrap a gente também aprendeu na faculdade, o JavaScript. Tanto que no início o Adriano me passou um teste antes de entrar na empresa, e era um sistema web para controle de ponto eletrônico. Então, ali eu usei todas as tecnologias que eu aprendi na faculdade. PHP, MySQL com banco, HTML, CSS, Bootstrap, tudo isso para fazer o front. E eu, particularmente, eu tenho mais facilidade com o front-end. Eu tenho, digamos assim, paciência em ficar fazendo as telas para deixar bem parecido ou igual com o modelo que é passado. Então, para mim, sim, foi bem fácil. E aquilo que eu não sabia, como era o caso do Flutter, do Laravel, no início o Adriano me passou vários cursos para estar assistindo, para estar aprendendo. E a gente começa aos poucos. Eu confesso que no começo eu sempre fazia algumas coisas erradas ali, mas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Então, digamos assim que é um aprendizado assim, todo dia você aprende uma coisa nova. Hoje você faz certa coisa de um jeito, amanhã você aprende uma forma mais fácil, ou um padrão mais fácil para você estar programando. Legal, Ju, obrigado. Deixa eu ver aqui a próxima. Enquanto isso, Adriano, o negócio falou, realmente, quando eu entrei como júnior, a primeira empresa que eu fui desenvolver foi com Delphi. Foi até antes da WebGênio, em Toledo. Na Junsoft, que hoje é parceira nossa ali no curso do Bioparque. Foi a primeira empresa que eu trabalhei, de desenvolvedor. E daí lá também, já fui colocado, acho que o pessoal na hora que faz a entrevista, meio que olha o seu perfil, né? E fala, olha, você vai cuidar aqui das lógicas, das regras de negócio e as telas já tem a gente trabalhando. Mas a gente sempre tem que colocar a mão em tudo, né? E assim, se vem um modelo de um designer da sua tela, o programador também vai conseguir ali colocar. Eu acho que às vezes quem tem muita dificuldade do front é ter a criatividade de fazer uma tela boa para o usuário, que assim, né, tem gente que tem muita criatividade e muita capacidade disso, que é de se elogiar, né, que eu não tenho. Isso aí eu já falo para todo mundo. Minhas telas são bem simples, mas funciona. Deixa eu ir vendo na próxima aqui. O Adilson perguntou, para quem quer trabalhar no home office, qual é a maior exigência da empresa? Essa é uma boa pergunta também. Olha, qual é a maior exigência que a empresa faz? Olha, no caso aqui eu vou responder pela SetClick.
a gente tem esse horário, ó, vai ser meio período, das 8 às 18, e a gente tem um sistema de ponto mesmo, a pessoa, tipo, ela tem que estar com a máquina ligada, ela manda um print da tela e tal. A gente até começou com o WhatsApp, estamos para implementar uma outra forma de ponto eletrônico, talvez via aplicativo, né? Mas hoje é feito dessa forma mesmo. Tem um grupo no WhatsApp, a pessoa dá um bom dia e manda o print da máquina, e as tarefas do Glow, né? Vai fechando, e assim, claro, a pessoa pode ter a justificativa, falar, hoje não deu certo lá, deu muito bug, não consegui finalizar aquela tarefa. Mas, igual no caso da Juliana mesmo, ela comentou que no começo, quando era tarefa, principalmente questão do Laravel, ela não tinha mais dificuldade. E daí ela sempre falava, olha, tentava um pouco, passava assim, ó, passava 2, 3 horas, não terminei essa tarefa, eu não consegui fazer, vamos entrar junto, me explica e tal, como é que resolve isso. Então, acho que principalmente para quem é júnior, para quem está começando, se você não conseguiu, acho que não pode ter vergonha de falar ou de pedir ajuda. Às vezes você não quer pedir ajuda para o teu chefe, sei lá, mas é sempre bom ter um supervisor ou você pedir, assim. Então, acho que é arriscado para pegar frila. Que eu vejo que o pessoal está querendo um horário muito livre, mas eu vejo assim, o cara que tem um horário livre, nesse formato, ele tem que ser um cara muito sênior, assim, que já está tipo, trabalhando 5, 10 anos com programação, e é o cara que mandaram para ele um sketcher, um PDF ali de como que é o negócio, e ele se vira sozinho. Ele já que tem os caras que é o full stack, que a gente vai chamar, né? O cara vai fazer o banco para você, o cara vai fazer as telas, o cara vai te entregar ali até, tipo, tudo pronto, né? Então, esse cara, como ele está sozinho, praticamente, a maioria das vezes, quando é desse formato, e às vezes ele nem vai ter uma mensalidade, você vai... Quanto tu cobra para fazer isso? O cara vai falar, não, cobro 4 mil, cobro 5 mil, você vai, às vezes, pagar metade antes, ou 20% antes, e o resto na entrega, né? Até porque, assim, o que acontece muito quando você não tem uma equipe, chega em certo ponto que você não consegue evoluir ou não consegue fazer. Eu vejo muita gente se queimando, ou até cliente falando dessa forma, que a pessoa às vezes recebeu o dinheiro da entrada, o programador pegou o dinheiro e fez um tanto do projeto, mas daí chegou em 50%, 60% numa parte que ele não conseguiu fazer, e daí começa a dar problema, e às vezes você pode acabar até se queimando, entendeu? Então, eu acho que o negócio, principalmente para quem está começando, pegar uma empresa mais no perfil da SetClick e ser sincero, falar, isso eu não tenho muita experiência, eu ainda sou programador júnior, preciso que seja trabalhado dessa forma aqui para conseguir evoluir na carreira e enfim, né, tá fazendo as entregas. Quando você tiver um nível maior, sim, daí eu acredito que o cara consegue trabalhar a qualquer horário, porque ele não precisa tipo, de muita interferência da equipe. Para ele não vai fazer diferença. Sim. Bom, agora tem o André. O André fez uma pergunta sobre a documentação. Ele quer saber como que vocês fazem a documentação dos projetos para que tenha essa... Como é que está escrito aqui? Para que tenha um alinhamento com a equipe em home office. Você comentou do Glow, né, que o Trello, mas se quiser falar um pouco mais sobre a documentação, talvez, do projeto, que ele também fala sobre os requisitos, né, para ficar alinhado os requisitos. Como que vocês fazem essa parte aí? Essa parte, o Laravel, ele tem uma parte de geração de documentação automática. Esqueci agora o nome do plugin, mas você cria as APIs mesmo no Laravel, né? E aí ele mesmo gera toda a documentação para você. Então, esse é o formato que a gente trabalha para documentação de API. Então, hoje, assim, quando você vai terceirizar o serviço ou vai passar o serviço para alguém, por exemplo, a Juliana, o que ela precisa saber é os endpoints, né? Olha, então, para mim pegar um cliente, eu vou chamar a função getClientes e ela retorna para mim esses campos
para mim conseguir montar aquela tela lá do aplicativo que eu estava mostrando para vocês, o nome do cliente, endereço e tal. E o Laravel ele já faz isso automático. Então, tirando o desenho do Sketcher, a única coisa que a gente tem mesmo é a documentação da API. No restante, assim, a gente, por enquanto, não documenta nada, assim, tá? Nem da parte do Flutter, nem nada, a pessoa tem que ler o código, mas geralmente é autoexplicativo. Até um negócio que eu vou colocar aqui, tem muita gente que critica também, que fala, não, BR by BR, põe tudo o nome dos campos em português, mas a SetClick, a gente adotou o padrão em inglês, nome dos campos no banco de dados, nome das telas, por exemplo, no Flutter chama Client Screen, ou mesmo no PHP vai chamar Client Controller. Então, a gente cria esse padrão e o mais clean code possível. Tipo, a gente procura usar padrões assim, uma função não ter mais que 15 linhas, se tiver mais de 15 linhas, quebra em 2 funções, deixa isso, quanto mais clean code, né, as técnicas você usar, menos explicação vai precisar ter daquilo e vai ajudar a pessoa a componentizar também, quem está trabalhando, seja no Flutter ou no Vue, você criar os componentes, não deixar aquele arquivo lá com mais de 1000 linhas, isso tudo vai ajudar o outro programador. Tem um manifesto que chama do Clean Code, e até uns livros bons, eu não vou lembrar o nome agora para indicar de cabeça, mas ele fala assim que o texto, o código-fonte, ele tem que ser como uma redação mesmo, né? Que você vai lendo e você seja legível mesmo. Então, você escrever os nomes das variáveis bem certo. Por exemplo, a API é para pegar cliente, chama a API de GetClients. Você está usando português, usa tudo português. Se o padrão de você vai fazer o código em inglês, procura usar tudo. Nem que no começo você use o Google Translator em tudo. Toda hora, como é que é produto em inglês? É product. Como é que é bairro em inglês? Neighborhood. Vai ter que... Eu recomendo esse padrão em inglês porque todos os materiais saem em inglês. E a questão do dólar. Se algum dia, seja via Van Hackens, você se cadastrar, tem até intercâmbio para outros países, mas mesmo que seja home office, você pode conseguir um emprego ali, igual eu comentei, de $2.000 numa dessa. E qual que é o principal pré-requisito dos caras é o inglês, entendeu? Na verdade, assim, eu vi o CEO da Van Hackens dando uma entrevista no YouTube, ele falou que 80% é comunicação, porque eles também fazem igual a SetClick, reunião de alinhamento, passa sprint, tarará, tarará. Então, 80% é o inglês e 20% é a parte técnica. Então ele falou assim, cara, a pessoa que sabe inglês já vai estar na frente lá. Eu sei que é difícil ter o inglês fluente, mas até o inglês para leitura e você já ir codando com o nome das variáveis em inglês, já é uma boa prática. E mesmo empresas no Brasil, pelo menos as principais que eu falei, seja a Nubank, a Google, ou mesmo vamos falar ali da Seta Digital, eu acho que a própria Junsoft também já deve estar começando com essas boas práticas, porque é tendência mundial. Pipefy, empresa de Curitiba, então você vai ter isso. Resumindo, a documentação é essa. Então, a documentação que o Laravel gera, usar o Clean Code e o nome dos arquivos, tudo assim, para ficar claro para o próximo programador. Fora o prototipagem também das telas, que eu não mostrei ali, não sei, depois de repente posso até mostrar, apesar que já são 8 e 9 ali, mas ele já mostra tela a tela como vai funcionar e dá uma base boa. O próprio banco de dados também, o Laravel tem as migration e você declara as foreign key, tudo. Hoje a gente trabalha com banco relacional. A gente até pensou em usar o Mongo, mas pelo Mongo não ser relacional, e a gente viu alguns testes também de desempenho entre o Mongo e o Postgre evoluiu muito, não consegue ter o mesmo desempenho. A gente preferiu fazer isso por você conseguir fazer um DER, né? Até mesmo em alguns programas, você clica lá e, mesmo que não tenha o DER, vamos falar que o Gabriel foi criando lá sem fazer o DER. Você clica lá, fazer a engenharia reversa do banco. Ele já te mostra tudo certinho as ligações quando as foreign keys estão criadas.
Adriano. Legal, Adriano. Essa parte da documentação que você falou ficou bem completa. Eu vou abrir aqui para o André fazer a pergunta. Ele queria fazer também uma pergunta, acho que parece que é a respeito das requisições do cliente. Então ele vai fazer uma pergunta direto para você. E depois, se você puder mostrar mesmo o sketch, mesmo com o nosso tempo indo já para o final, a gente consegue mostrar que é uma tela muito interessante para que eles tenham conhecimento, sim. Beleza? André, pode fazer a sua pergunta aí, por favor. Ô, Adriano, seguinte, vocês estão me ouvindo? O microfone funcionando direitinho? Estamos ouvindo. Tá, legal. Seguinte, a minha pergunta é no sentido de realmente pegar os requisitos. O que o cliente quer, realmente? E como você consegue fazer com que a equipe entenda isso para realmente cumprir os requisitos, né? Porque às vezes no desenvolvimento, até conheço algumas pessoas, que acabam se desviando um pouquinho e acabam gastando um pouquinho de tempo além do necessário. Então, a minha pergunta é no sentido da documentação, talvez mais inclinada ao projeto como um todo. Quanto às tarefas, beleza, entendi, ficou muito legal, é a maneira que você gerencia. A minha pergunta é no sentido realmente de cumprir os requisitos do projeto para fazer a entrega do que o cliente precisa. Beleza? Beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui que eu acho que vai caber bem, vai encaixar bem nessa resposta aí o projeto do Sketcher. Então, já tá carregando aí, né? Beleza. Então assim, todo cliente, quando ele compra um projeto com nós, hoje em dia eu não vendo mais, por mais que, porque nosso foco é aplicativo. Hoje esse ano mesmo a gente vendeu apenas um site. O resto, tudo que a gente desenvolve é aplicativo. Então, o Sketcher, ele gera aqui um fluxograma entre as telas, tá? Então, por exemplo, assim, quando eu clico aqui, o designer, a gente faz com o cliente, né? Qual que é a tua ideia? Minha ideia é um aplicativo para reciclagem e onde o gerador, deixa eu até clicar aqui na área do gerador, né? Deve ficar melhor. Onde o gerador vai armazenar o material reciclável, seja papel, tal, daí ele vai escolher aqui óleo vegetal, quantos litros ele tem para armazenar, e daí beleza, vai ficar aqui no armário dele. Daí que no armário ele vai poder solicitar a coleta. Daí que vai mostrar as empresas que estão credenciadas para essa coleta. Eu olho aqui, eu vou levar no lugar, né, no ponto de coleta, eu quero que venha na minha casa. Eu quero que venha na minha casa. Daí aqui ele falou, eu quero que possa cadastrar mais de um endereço. Como é que cadastra o endereço? Aqui, tarará, adicionar, volta para cá, solicitei. Pedido de coletas efetuado com sucesso, daí que se voltar, volta para home. Então, assim, minhas atividades, daí aqui tem materiais coletados, coletas agendadas, então aqui eu vejo as coletas agendadas e tem um chat com o coletor. Aqui desconfigurou aqui, né? Beleza. E aqui também eu tenho até um saldo, né? Para mim ver aqui as transferências que eu fiz, o material, da onde que veio as receitas, foi de venda de óleo vegetal, venda de alumínio. Então, o Gabriel, ou a Juliana mesmo, apesar que o Gabriel usa Linux, aí está na desvantagem. A Juliana está no Mac, ela recebe o arquivo igualzinho está aqui. Então, quando a Ju vai montar, ela não fica me perguntando assim, mas quando clica no armário aqui, abre qual tela? Quando clica assim, porque ela tem isso daqui, tela por tela desenhado. Inclusive, para ela exportar os menus aqui, as imagens, você exporta o menu aqui em PNG com fundo transparente. Se é um íconezinho, você clica aqui, você pode exportar em PNG ou até em vetor mesmo, aqui em SVG, o ícone fica... Então, essa ferramenta é fantástica. No Windows, várias agências, eles usam ou o Sketcher mesmo, ou aquele Adobe UX, são os dois mais utilizados, e o Figma é uma alternativa aí para quem está no Linux. Então, isso daqui é a documentação. E, claro, você fala, nossa, mas quanto tempo vocês levam para fazer isso? Cara, leva tempo. A gente, nesse daqui, tudo aquilo que eu mostrei era só o gerador. Tem a área do coletor
que é outro fluxo, que daí o coletor vai agendar uma nova coleta, vai mostrar para ele que é óleo vegetal, qual cidade, daí eu escolho o bairro, vejo as pessoas que têm aquilo lá, né, que tem o material e crio a coleta. Aqui eu acho que não está linkado aqui, mas beleza. Daí depois que eu agendei a coleta, eu vou aqui em coletas agendados e vou coletar daquela pessoa, né? Então aqui, ó, clico em coletar, quanto está pagando por litro e tal, finalizar e beleza, próxima coleta. Tem também aqui, então assim, o que eu quero dizer? Isso daqui eu levei um mês inteiro desenvolvendo isso daqui com o cliente. E eu já falo com o cliente assim, cara, que a gente atende muita startup, muita gente que tem a ideia e muitas vezes o cara não tem a ideia maturada. Esse caso mesmo, muita coisa do que tem aqui foi palpite nosso, foi ideia minha, do Eduardo também, que trabalhava aqui conosco, foi o Eduardo que desenhou várias telas aqui. Então a gente fala assim, cara, o cliente vai custar R$2.000 só para fazer o protótipo, independente se você vai comprar o resto, vai fazer o aplicativo ou não. Só para mim desenhar e dedicar o meu tempo a você ali é R$2.000. O que hoje eu considero até, no caso aqui, que eu levei para prejuízo, foi muito barato. Porque o cara vinha aqui toda terça e quinta, chegava às 3 da tarde, ficava até às 6 do nosso lado, desenhando tela, fazendo, explicando e tal. Então, assim, isso daqui dá muito trabalho para fazer, entendeu? Mas fica perfeito. Você, na hora de montar as telas ali, você não tem dúvida. Ajuda muito no trabalho da Juliana e do Gabriel depois. Tem um sketcher desse para o painel. Se eu vim aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. No OneDrive, Product Designer, Ongoing. Vai ter um para o site também aqui, ó. Painel administrador recicla. Vai ter um painel aqui. Não sei se essa versão está atualizada. Bom, se eu não achar aqui, a gente deixa quieto. Mas... Adriano, enquanto você procura aí, o André, ele complementou a pergunta dele, ele quer saber quem foi o profissional que fez isso, como chama essa profissão que fez esses desenhos e preparou todos esses layouts aí? Esse layout de alta definição, né? Ó, tá. Eu não estou lembrado aqui como é que tira o grid da frente. Ó, mas está vendo a tela que eu mostrei antes do site para vocês, né? Então, eu não lembro, quando o Gabriel foi estruturar lá no VUL, ó, aqui ó, tá medindo o espaço e tal. Todas essas telas foram desenhadas antes, ó. E pode ver o nível de fidelidade. Então, assim, não tem como o Gabriel errar lá. Até se ele fizer errado, a gente fala, cara, era só olhar o desenho, meu, você fez errado. Então, não tem questão de dar desculpa, né? Então, aqui, ó, a área do coletor, ó, tem os relatórios do coletor, quais opções vão ter. Enfim, eu acho que já deu para entender. Ele perguntou quem desenhou e qual que é o nome da profissão. Cara, isso varia bastante, porque assim, eles chamam isso daí de Product Designer, né? O nome da profissão em inglês é Product Designer. Mas nada mais é assim, e geralmente é uma pessoa, um designer, pode ser um designer até que trabalhava numa gráfica ou formado em publicidade, alguém que manja de Photoshop, porque o Sketcher ele é muito mais simples de desenhar do que o próprio Photoshop. Ele é bem parecido com o Corel mesmo, assim, se fosse comparar, ele é mais parecido com o Corel do que com o Photoshop da vida. Ele é um negócio que, você quer um retângulo, você vem aqui, retângulo, e pá, desenha um retângulo na tela. Você quer escrever, você vem aqui, clica em texto. Então, assim, ele é bem simples mesmo, né? Tipo, não é um negócio difícil de aprender. E tem curso na Udemy também, fazendo propaganda, né? Mas, enfim, no caso, assim, eu acho uma matéria boa, de repente, não desenhar com esse nível de fidelidade, porque existem vários formatos de desenhar, né? O formato com baixa nível de fidelidade, que é só o wireframe mesmo, e esse aqui que é o alto nível de fidelidade, que é exatamente como vai ficar depois de pronto. O nome da profissão é Product Designer mesmo, o Conta Azul vai ter, a Amazon vai ter, você vai achar com esse nome. Geralmente o cara tem que fazer algum curso também de User Interface, né? Quer saber, assim, o Eduardo, que é o cara que desenha essas telas,
ele já, além da parte de desenho, ele trabalhava fazendo site em WordPress. Ele era web designer. Então, assim, foi isso talvez que ajudou ele. Mas muita coisa que eu tive que dar palpite e o próprio cliente também, né? Porque o cliente, querendo ou não, ele conhece muito das regras de negócio, é ele que vai saber quais informações que seriam mais relevantes naquele relatório, né? Então, realmente, eu acho que deu mais, cara. Eu acho que deu quase 60 dias montando a tela. Entre painel e aplicativo. Por isso que eu falei que 2.000 foi barato, que a gente, trabalhou muitas horas aí só no desenho. Então hoje até eu teria que rever essa questão, assim, que esse aplicativo, ele tem quase um Uber, né? Ele tem tanta área do gerador, que é o cara que gera o lixo ali, que no caso do Uber seria a pessoa que está pedindo o Uber, né? Quanto a área do coletor, que seria como se fosse o motorista, né? Então essa área que esses relatórios, comparando com o Uber, seria a parte do motorista ali, que ele veria os faturamentos, quantas corridas ele fez durante o mês e tal. Mas resumindo ali, o nome da profissão seria Product Designer, e no Brasil tem muita gente já que contrata, e algumas agências também que contratam, principalmente agência. Inclusive, assim, para substituir o Eduardo, eu acabei voltando a parceria com ele, né? Mas quando eu estava vendo, eu estava atrás de agências para fazer isso, só que muitas vezes o que a agência pede? Eles não têm essa capacidade de pensar em todos os botões que vai, tudo certinho. Então, quando você trabalha com alguma agência, o que eles pedem geralmente, eles pedem para você montar o wireframe, né? Então, você montar assim, o que, tipo, de uma forma tosca mesmo, não precisa estar bonito, né? Mas você pegar e fazer assim, aqui eu quero que vá 3 botões, aqui vai não sei o que, então você tem que passar meio mastigado para ele, se eu fosse trabalhar com uma agência. Então, o Product Designer, ele já consegue desenhar a interface sem ser tão mastigado, né? E já a agência de publicidade, um cara que é só designer, ele vai saber pegar aquele esboço que você fez e deixar bonito. Então eu recomendaria isso, até no seu caso, não sei se seria para exercer a profissão ou para ter esse serviço, você pode muitas vezes fazer de uma forma, até numa folha sulfite mesmo, igual o Eduardo mesmo, ele aceita, assim, ele fala, cara, por mim você está numa reunião, você pode fazer até na folha sulfite lá, bem rapidão, as coisas que o cliente te falou, me manda aqui que eu desenho e deixo bonitinho no sketch. Então, Adriano, eu fiz o curso até do Adobe XD e confesso que fiquei encantado e gostei muito de trabalhar com essa questão de desenhar, mexer com objeto, até porque eu venho da área de desenho, porém relacionado na parte de AutoCAD e projeto. Então, essa parte de desenho, layout, para mim, me chama muita atenção. Por isso a minha dúvida, né? O Adobe, o XD eu achei muito legal e, claro, agora pelo que você comentou, realmente precisa da parte de designer e entender realmente um pouco mais. Mas a parte de programação em si não é tão importante, é mais a questão de usabilidade, interface. Isso, né? É isso mesmo. Não, para desenhar ali não precisa saber nada de programar, na verdade, nada. Se você tiver o conhecimento, ajuda, assim, por exemplo, o Eduardo, às vezes ele mostrar, cara, eu usei um recurso diferente aqui, será que vocês conseguem implementar isso? Será que eu não viajei demais e tal? Mas mais nesse sentido. Ou, por exemplo, assim, não sei se aqui já tem, mas às vezes tem o Google Maps. O que eu li bastante, assim, que tem que tomar, pelo menos o receio que eu tive nessa questão, é de tomar um pouquinho de cuidado, porque o desenho permite muita coisa, mas você implementar isso via código depois, talvez não seja tão fácil. Só que quando você mostra isso para o cliente, encanta ele. E depois não entregar, vai ficar bastante complicado. Achei bacana. Exatamente. Igual aqui no Google Maps, no caso, foi onde ele fez esse negócio do raio, que isso daqui foi uma coisa, ainda está no desenho, mas foi uma coisa que a gente acabou não implementando. Os alfinetes foi tranquilo, a gente conseguiu personalizar, e tem um aplicativo agora que a gente está fazendo para o poker, que o cara quer tudo dark, né? Que seria aquele, tá na moda também, aquele modo escuro, né?
ele quer que o mapa, várias coisas do aplicativo seja tudo no modo escuro e tal. Daí o Eduardo está desenhando lá, mas ele sempre pergunta, sempre avisa. E se o cara souber, não é obrigado, ele não é obrigado a saber nada de programação, mas se ele souber, ajuda porque ele vai ter essa noção, assim, de às vezes não desenhar algo tão complexo. Show de bola. Pessoal, eu vou me encaminhando aqui para as últimas perguntas, devem ser rapidinhas, tá? Eu vou pular aqui umas só para manter o mesmo tema, que é a do, acho que é a do Alan. Não, do André. Do Gabriel. Vamos lá, Gabriel da Silva. Boa noite. Tenho criatividade, mas tenho dificuldade de colocar em prática. Como fazer telas com essas coisas? Tem algum jeito mais fácil de colocar essa criatividade em prática? Como é que é, cara? Desculpa. Ele diz que ele tem criatividade, mas tem dificuldade de colocar a criatividade dele em prática na hora de criações de telas. Ele quer saber se tem alguma dica de como levar essa criatividade dele para a prática. Entendi. Cara, na verdade, sim, tem que fazer, né? Aquilo, tem que pôr a mão na massa. Então, assim, eu não entendi muito bem se é igual o André comentou. Eu vejo até por mim. Eu comentei contigo, estava tendo uma ideia para um aplicativo de barbearia e tal, mas isso vamos usar, né? Eu nem cheguei a fazer nada, mas para qualquer segmento. O primeiro passo é o desenho. Não importa se você sabe desenhar bem, se você desenha mal, ou até o Luiz estava mexendo com o mestrado dele, falou, cara, vocês me dão uma mão ali, daí a gente achou o Figma, né, porque não dava para usar o Sketcher, o próprio Eduardo ali deu umas dicas também. Então, assim, a questão de criatividade e tal. Na internet, você digita mockup Sketcher, mockup Adobe UX, você vai achar muita tela pronta para inspiração. Também tem o Behance, o Pinterest também, que tem muita tela legal. Ou mesmo um aplicativo que você pode baixar e vai tirando print das telas, uma por uma, e fala, cara, vou tentar desenhar isso, vou tentar fazer esse mapa igual, e montar o teu software. Talvez sem se preocupar como você vai programar isso no primeiro momento. Aí, para botar isso em execução, hoje, para quem está começando, é aquilo que eu falei, HTML, JavaScript e tentar já fazer com o Vue, porque o Vue vai permitir você buildar isso, né, gerar um APK para você instalar no teu celular, tudo. Porque eu acho que aprender o Flutter logo de cara, para quem está começando, talvez seja um pouco difícil. Para mim não foi, sim, mas eu já programava há mais tempo, né? Então, eu imagino isso. Eu não sei muito bem onde que ele esbarra, como é que seja, mas começa pelo desenho sempre e aprende a usar uma dessas ferramentas para depois jogar no HTML e JavaScript. Show de bola. Pessoal, então eu deixei aqui, somente o Gabriel que fez a pergunta, o link do Figma, para que daí você já pode começar sem instalar nada. Ele via browser, então você já começa, por isso que a gente usa no Linux, porque daí é compatível, porque é no navegador, mas faça essa dica que o Adriano deu. Pega um aplicativo que você usa, tira um print da tela e tenta reproduzir, redesenhar ela usando a outra ferramenta. Por exemplo, o WhatsApp. Tenta desenhar o WhatsApp lá, e isso você vai ganhando bastante prática. Né, Adriano? E agora vamos para as últimas perguntas. Adriano, agora é o seguinte, sobre Laravel, tá? Essa é do Alan e é para finalizar mesmo. Boa noite, Adriano. Para nós que estamos recém nos formando, conhecemos novas áreas de desenvolvimento, estamos à frente de muitas linguagens de mercado. Gostaríamos de saber como foi o seu começo, qual linguagem você começou a realmente ganhar dinheiro como programador. E depois, na próxima dele, ele vai fazer a pergunta. Uma dúvida sobre o Laravel, por que vocês escolheram esse framework? E se você recomenda para pequenos projetos. Então ele quer saber como você começou a ganhar dinheiro, com que linguagem, e depois sobre o Laravel. E assim, pessoal, a gente encerra as perguntas.
Se vocês quiserem fazer mais perguntas para eles, mandem, igual que eu repasso, e assim que eles responderem, a gente passa individualmente para vocês, para que a gente respeite o horário deles também. Beleza? Tá. Gente, eu vou tentar responder ele de uma forma mais simples. Na verdade, assim, eu já tenho 32 anos, não sou tão novinho aí, eu nasci em 87, mas quando eu tinha 10 para 11 anos, eu queria um PlayStation, eu tinha lançado o PlayStation 1, e meu pai falou, não, vou te dar um computador que é melhor, não sei o que, não me deu Play, e eu ficava com aquele computador não tinha internet, né? Não tinha internet ainda, porque só depois que veio a internet de escada ali, que você só podia usar depois da meia-noite, aquela história você já deve ter escutado de várias pessoas. Só que você tinha banca de revista, que hoje em dia também não é muito usado, e vinha o CD-ROM, né? Então tinha um curso de HTML e tal, e eu me interessei, né? Crie seu site, parará, e eu me interessei naquela época. Um pouquinho mais para frente, já lançou o ADSL, muita gente usava discada, mas as empresas já tinham o ADSL ali, que navegava em torno de 300 kbps. E daí tinha uma empresa que era Forline, que depois vai virar o WebGênio aqui em Cascavel. E eu fui lá, eu tinha 15 anos de idade já, eu já tinha feito 1 ou 2 sites em Flash, em HTML, e eu fiz o teste por fazer, assim, não tinha nem muita expectativa. Fui lá para fazer uma vaga de web designer e comecei. Lá, eu passei no teste, lá tinha que fazer uma pedra do TNT, que era uma casa de rock aqui em Cascavel, subir, tocava uma música do AC/DC e tal. Na época, o site em Flash era muito usado. E assim eu comecei. Daí, resumindo, fui evoluindo, trabalhando no WebGênio. Eu trabalhei, acho que quase 5 anos com eles, assim, foi bastante tempo, até uns 20 anos, mais ou menos. E depois, assim, eu sempre gostei de empreender e eu nunca fui um bom funcionário, na verdade, assim. Eu vou ter que jogar real, porque depois que eu pego a manha, eu faço as coisas muito rápido, assim, muito no piloto automático, e às vezes, assim, tipo, aquilo começa a ficar até meio chato para mim, meio entediante, e eu quero novos desafios e tal. Então, lá na WebGênio, assim, ficava aquele negócio, eu não queria ficar falando o nome da empresa, desculpa. Mas, enfim, faz 4 sites, faz 5 sites, daí ficava aquele negócio da Dilma, né? Quando você chega na meta, dobra a meta e tal. Então, assim, eu comecei a buscar sobre o lado empresarial e questão, assim, de valorização e tal. E uma das coisas que eu vi, na época não chamava coach, mas foi numa palestra, pô, você está ganhando R$1.000, você queria ganhar 2, culpa não é do teu chefe que te paga pouco. Se você acha que ele te paga pouco, você merece mais, vai lá e sai, arruma emprego em outra empresa, e não sei o quê. Eu sei que agora com o corona, mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, cara, eu vou nisso daí. E eu pedi as contas e tal, e fui para outro lugar, virei gerente de e-commerce. Daí depois eu falei, agora eu vou tentar abrir meu negócio. Teve um sócio, não deu certo, quebrei, fui de novo. E assim, eu digo que trabalhando como funcionário, ninguém fica rico, tá? Se você quer ganhar dinheiro de verdade, você vai ter que ter um negócio, ou você vai ter que ter uma ideia, ou você vai ter que fazer freelance. E esse dinheiro do freelance, não vai lá e gasta à toa. Entrou 5 mil na minha conta, ou R$1.000 que seja, eu vou gastar tudo à toa. Não. Começa a guardar numa poupança, num negócio, para investir, para gerar mais dinheiro. Então, recomendo vocês também, educação financeira, tem canal no YouTube do Primo Rico, um monte de gente que ensina a investir dinheiro aí, que vale a pena olhar. Então, assim, como você conseguiu, tem vários princípios, né? Sebrae também, eu sou super parceiro do Sebrae, participo de vários eventos, muita coisa foi eles que me ajudaram. Então, não é fácil assim a caminhada, tá? Então, eu começaria do jeito que eu comecei mesmo, trabalhando numa empresa, tentar aprender o máximo que eu conseguir, depois eu tentaria fazer alguns freelances, e se você conseguir começar com um sócio que tem o mesmo perfil que você achar bacana, trabalhe assim. Ou uma das formas também hoje, não quero ter tanta responsabilidade,
mas seria o Van Hackers, alguma coisa assim que ganhasse em dólar, aprender inglês e ganhar em dólar, que daí $2.000, R$10.000, você já está feito na vida e acabou. Então, assim, falando de parte assim, eu quero ganhar dinheiro, né? Que foi o que eu entendi da pergunta. Agora ali do Laravel foi assim, em 2016, já faz um tempinho, eu comecei a trabalhar com o Geandro, os meninos lá comigo, e o pessoal falava, a gente estava fazendo alguns WordPress, daí ninguém gostava do WordPress, o Joomla também, o pessoal como nossos projetos são muito personalizados, a gente constrói muito plugin, muita coisa, para nós essas plataformas que já tem, o código era muito sujo, enfim. E eu sempre tive alguns programadores, assim, que era também o perfil do Luiz, assim, falava, não, cara, vamos construir aqui que vai ficar melhor, vamos fazer o nosso aqui e tal. E aqui tem muita coisa que não precisa e já... Então, assim, o pessoal começou a falar muito do Laravel. Tinha o Zend Framework, mas o Laravel era gratuito, o Zend tinha que pagar. E eu vi a comunidade lá, o do Taylor, enfim, o pessoal... Tanto é que o Adonis, feito em Node.js, é uma cópia do Laravel, porque a estrutura dele ficou tão boa que ele foi copiado para outros frameworks e virou referência, porque ele já implementava o negócio do MVC, ele já implementava o Composer do PHP, que o Composer é justamente questão de você abrir o terminal, instalar um plugin. Eu quero um plugin de QR Code, Composer instala o QR Code. Quero um plugin de PDF, Composer instala o PDF. Quero um plugin para cropar a imagem, Composer instala a imagem. Você vai lá na documentação, olha, quero um plugin de marca d'água. Então você tem tudo na tua mão, assim. Então o Laravel é muito bom, assim, nisso. E assim, então essa foi a escolha do Laravel. Como a pergunta específica do Laravel, eu vou focar nisso. Então ele já tinha o gerenciamento de pacotes junto com o Composer, era muito maduro, a comunidade ajuda, tudo que você digitava tinha muita coisa no Stack Overflow. Hoje em dia nem se fala, porque já são quase 5, 6 anos de framework ali, né? Acho que mais de 5 anos de framework. Então eu vejo assim que para PHP eu dificilmente usaria outra coisa. Se eu usaria para projetos pequenos, usaria sim. O próprio Laravel tem uma alternativa que é o Lumen para projetos menores, só que ele é um Laravel meio capado, assim, sem vários pacotes. E eu não vejo assim, fica muito mais leve. Não, o Laravel de desempenho é igual. Então eu faria direto no Laravel, porque daqui a pouco você fala assim, eu quero usar a marca d'água. Você vai lá e instala um plugin. Eu quero um componente lá de gerar o QR Code. Você já vai ter. Daí você não vai precisar ficar portando o teu código, perdendo tempo, porque vai que o teu projeto cresce ou alguma coisa assim, né? Então eu já usaria o Laravel, porque ele já vem numa versão bem enxuta e ele já é dessa forma, que conforme tu vai crescendo, tu vai instalando os plugins. Valeu, Adriano. Obrigado. Pessoal, a gente tem que encerrar, porque senão a gente vai ficar até essa conversa tão boa que a gente fica até às 11 aqui. Tem muito assunto para a gente falar. Olha, dá vontade de ficar mesmo. Mas a gente vai aproveitar para a gente poder um dia marcar outra, continuar essa conversa, chamar outras pessoas. Tem muita pergunta aqui que o pessoal não fez, mas vão guardar para fazer para vocês. E é isso, a gente agradece muito da parte do IF até a 7 Cliques por ter recebido vocês aqui, ter escutado um pouquinho da experiência de vocês e aprendido bastante hoje. E eu tenho certeza que a gente ainda vai aprender muito mais com vocês. Beleza, pessoal? Então, nossos agradecimentos aí ao pessoal da 7 Cliques. E é isso aí. Até a próxima. Beleza, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Muito obrigado. Foi muito bom aí, pessoal. Legal essa live.